confundindo a presença genuína do Senhor. Vocês estão prestando atenção? Se precisar aí, bota a Kombi ali, o Castrinho na frente aí, para não atrapalhar o visual ali. Então, querido, já está? Quinta-feira, eu falei um pouquinho, dando sequência ao que a pastora pregou por 3 semanas aos domingos, falando um pouco sobre a glória, e nós estávamos falando sobre aquela canção que nós cantamos, e agora eu vou precisar de ajuda, né? O fogo desce, deixa a glória... Não é isso, não, está misturando as músicas. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar e deixa a glória cair. Diga comigo, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar e deixa a glória cair. Veja bem, queridos, a glória cair não está na minha mão fazer isso, porque a glória é de Deus. Sabe quando a glória de Deus cai? Quando não tem nada para segurar ela. Deus não resiste, ele... Quantos estão ouvindo? Sabe quando quem faz o soprar do vento? Também não sou eu. Esse é o Espírito Santo. Porque se você pegar um fogo e puser dentro de uma caixinha, saindo uma fumacinha por cima, pode estar na ventania que ela não apaga. Agora, tira aquilo ali, bota do lado uma palha e sopra o vento. Aquilo incendeia. Quem sopra o vento também não sou eu. Quem sopra o vento é o Espírito Santo do mesmo Deus. Agora, o que nos cabe? Deixa o fogo cair. Descer. Estou quase pegando a música. Cantei 180 vezes. Eu sou horrível de música. Deixa o fogo cair. Por quê? É só para ver se vocês estão pegando. Deixa o fogo descer. Diga para o seu irmão, deixa o fogo descer. Por que isso? Cair depende de Deus, não sou eu que seguro. Agora, descer, aí sou eu. Onde Deus colocou o fogo dele no meu coração, na minha vida. Eu posso vir para a igreja e ficar igual um morto-vivo. Morto e vivo, igual as séries que aparecem agora em todo lugar. Só tem filme de vampiro, de gente morta. É impressionante, vai ter filme de vampiro assim. Que prazer é esse? Tanta vida, tanta beleza que nós temos. Esse fogo para descer, depende de mim. Por quê? Porque ele me deu. Então, eu posso chegar e ficar no culto sentado só assim, ó. Eu não gosto dessa música. Está muito alto, está muito baixo. Prefiro o Chiquinha cantando. Prefiro se acende as luzes. Prefiro que abra as janelas. Prefiro que feche as janelas. Você ficar só entretido naquilo que você pensa na sua mente. Ou então naquilo que você está vivendo, que também é real. E vir na igreja adorar o Senhor não significa que você é um idiota que não pensa. Significa que os problemas que você está passando não são maiores que o Deus que você veio adorar. É isso que significa. Adorar a Deus não é ficar aqui cantando canções. Adorar a Deus é ter a certeza de que Deus está aqui para nos ouvir. E quando Deus está aqui para nos ouvir, no meu entendimento, Ele também está aqui para perceber quais são as minhas questões. Onde estão os problemas da minha vida? O que é que eu preciso superar? O que eu preciso vencer? O que eu preciso conquistar? O que eu estou enfrentando? Quando estão entendendo? Então, eu quero que você pense sobre isso. Ninguém pode impedir você de conhecer Deus de perto. Só você mesmo. Não quero saber quais são as suas desculpas, suas questões, seus pensamentos, porque eles podem satisfazer você, mas se eles não te aproximam de Deus, você perdeu. Vocês estão ouvindo? Eu tenho um tema para a mensagem de hoje, o português é difícil, né? Português, se você botar uma entonação, muda tudo. Uma vírgula, ou uma interrogação, ou uma exclamação. Então, eu poderia fazer o tema ter 2 nomes aqui. Tem alguém precisando de mim? Estou perguntando. Tem alguém precisando de mim? Sim. Ou eu poderia fazer a mesma sentença dizendo, tem alguém precisando de mim. Vocês estão ouvindo? Amém. E eu coloquei primeiro, tem alguém precisando de mim. Mas depois eu fiquei pensando, tem alguém precisando de mim? Veja bem, queridos, tem alguém precisando de mim? Será que seria Zaqueu, o homem da devocional hoje? Será que Zaqueu está precisando de mim? Não, Zaqueu já morreu há muito tempo.
Na verdade, ele deve ter morrido pelo menos uns 1950 anos atrás, que ele encontrou com Jesus. Então, tem alguém precisando de mim. Será Zaqueu? Com certeza não. Mas tem alguém ao meu redor, talvez não tão bonito, não tão desprestigiado, não tão glamouroso, como qualquer pessoa que você possa imaginar, que só está ao teu redor, te olhando com interesse, de cima de uma árvore qualquer. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou dizendo que tem alguém me olhando com interesse? Se você pegar a devocional de hoje, se você não fez, você vai ver que quando Jesus está passando na rua, Zaqueu está em cima de uma árvore e Jesus fala com ele no meio de uma multidão e fala: ô Zaqueu, hoje mesmo posso estar na tua casa, o que tu acha? Ele falou: só se for agora. E ele desce da árvore e já encontra Jesus e já se rasga diante de Jesus. Veja bem, queridos, Jesus não falou nada para aquele homem, a não ser: vou jantar na tua casa hoje. E ele desceu da árvore e já começou a distribuir os seus bens. Agora, veja bem, por que isso aconteceu? Talvez a gente possa aqui refletir que talvez seria porque o que diziam de Jesus alcançou os ouvidos de Zaqueu. Talvez seja porque o que ele vira Jesus fazer, ou que ele ouviu dizer que Jesus podia fazer, que ele perdoava pecados, que ele perdoava pecadores, que Jesus era o Deus vivo na terra, que era o Deus da segunda chance. Sendo uma coisa ou outra, ou as duas, ou uma outra coisa qualquer, uma questão que eu tenho certeza que eu posso dizer que tinha alguém olhando com interesse, foi pelo fato de que uma atitude pessoal de Jesus, de se dirigir a um pecador, que talvez ninguém da religiosidade da época se dirigisse e dissesse para ele, disse para ele, a gente dizer hoje: eu quero estar na tua casa, eu quero estar contigo, tu está de bobeira amanhã, vamos tomar um café? Tu vai fazer amanhã à noite? Pô, vamos se encontrar, vamos dar uma corrida aqui no calçadão aqui da nossa Vieira Soto, né? Vamos dar uma corridinha aqui na nossa Vieira Soto. Ó, estou disponível, está de bobeira? Não, hoje eu não posso, segunda não dá, terça não dá, quarta não dá. E quinta? Ó, quinta eu posso, então eu estou aí. Eu acho que o que chocou um pouco Jesus, o Zaqueu também, que fez ele descer da árvore, foi porque ele sabia tudo que representava Jesus. Ele sabia, ele não ia subir na árvore à toa. Ele ouviu dizer sobre Jesus. Porém, quando ele desce, ele já não desce mais o Zaqueu que subiu, ele desce o Zaqueu confrontado. Poxa, esse cara é santo e eu um pecador. Quando ele chega perto de Jesus, ele se abre. Eu quero que você entenda isso, querido. Existe um monte de Zaqueus da vida ao nosso redor, que ainda não pertence ao corpo. Jesus fala uma coisa nesse texto, eu não vou pregar sobre isso, mas só porque veio a calhar aqui. Jesus termina dizendo: é importante que esse homem se salve, ele é um filho de Moisés. Se eu não me engano. É isso aí. Então veja bem, existe um monte de Zaqueus ao nosso redor, que ainda não pertence ao corpo de Cristo, mas Deus os deseja. Quem diria, talvez a cristandade não existia ainda, mas a religiosidade da época, os seguidores de Jesus olharam, e a Bíblia diz hoje na devocional, falou que todo mundo começou a criticar, todo mundo, ele não falou um ou outro, todo mundo começou a criticar. Pô, como é que Jesus vai comer na casa de Zaqueu, meu irmão? Pá! Quem diria, Zaqueu? Ninguém dava um centavo por ele, no meio de uma multidão, foi ele que foi escolhido para ser abençoado com a presença do Mestre. Quem diria? Quem iria? Quem iria na casa de um pecador? Quem iria na casa de uma pessoa que ninguém dá nada por ela, que a fama dela não é muito boa? Você arriscaria a sua fama? Ou você iria de madrugada, como Nicodemos? Quem iria? Eu não sei, irmãos. É uma pergunta de reflexão. Jesus foi. Talvez a gente pergunte, baseado no que está escrito aqui: quem irá? Quem irá? Quem vai sair da igreja? Por que a igreja, eu falei nisso quinta-feira, por que o mundo está em trevas? Porque a luz que Deus nos deu está dentro da igreja. Nós precisamos sair das igrejas. É lógico que isso aí não é
não estou generalizando, tem muita gente pregando o evangelho, tem muita gente falando de Jesus, tem gente dando um bom testemunho, mas a igreja tem que sair com mais poder, amigo. Não dá para jogar para empate. O time que joga para empate, você sabe o que acontece, né? Fazer o quê, né? A gente não pode jogar para empate. Não está ruim, não. Vamos levando. Como é que está, irmão? Estou levando. O que estou levando, meu irmão? O Deus Todo-Poderoso está dentro de você. Como é que tu está levando? Sai! Agora, veja bem. Antes de nós irmos, é preciso aprender a cuidar das pessoas que já estão aqui. Quantos estão vindo? Olha para o lado e veja quantas pessoas lindas ao seu redor. Olha bem, olha para trás aí. Olha, nossos visitantes aqui tão bonitos. Olha aí, quantos visitantes aqui hoje. Pessoas lindas. Gente, olha, desculpe que eu comecei sem dar nem as boas-vindas, mas sejam bem-vindos, amados, sintam em casa. Agora, veja bem, queridos, não adianta a gente sair para fora para ganhar. Nós queremos os perdidos, nós adoramos chavões, né? Queremos os perdidos, as prostitutas, os ladrões. Aí quando as pessoas chegam aqui dentro, a gente não quer mais, já entrou. É como se vai falar assim, segura aí o peixe que eu vou buscar mais. Mas não quer cuidar dele aqui dentro. A gente não está cuidando nem da gente, irmão, uns dos outros. Ou será que estamos? Será que estamos? Será que nós estamos cuidando uns dos outros? Estamos interessados uns nos outros? Ou você pensa que isso é papel do pastor? Isso é o papel de todos. Isso não é papel meu não, irmão. Isso é um engano que centraliza poder na frente de pastores, que são importantes, mas não são tudo. Você e eu somos importantes no reino de Deus. Se for só eu, não vai funcionar. Se for só você, não vai funcionar. Tem que ter direção, mas tem que ter conjunto. Tem que ter grupo. Aleluia. Equipe. Eu escrevi umas coisas aqui, mas estava meio assim, inspirado, né? Deixa eu te falar, olha só que interessante. Não sei se você vai gostar. Imaginem o nariz ter nojo do pé com chulé. Imagina, o teu nariz com nojo do teu pé. Me leva para tomar banho, que eu estou com nojo de mim. O meu nariz com nojo do meu pé. O dedo relutando em limpar o nariz. Aqui, né, irmão? Não é assim, não. Aqui. Pode imaginar? Ai, que nojo. Não há empatia entre dedo e nariz. Os olhos vendo aonde essa mão andou, ainda tem que receber o alimento dela. O estômago vomitando, claro, pela boca. E os olhos dizendo que nojo ao ver o vômito cair no pé. E a mão dizendo, sobrou para mim. Olha que doideira, cara. Tudo isso no corpo. O labirinto surtado desmaia. E quando cai no chão e bate a cabeça, ela diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. E diante do fato, as glândulas lacrimais desabafam e desenrolam, dizendo, sei lá o que está acontecendo. Queridos, deixa eu te falar sério agora. Cientificamente, não há uma resposta objetiva. Eu peguei isso na internet, vai. Não há uma resposta objetiva, não o que eu falei antes, é esse aqui. Não há uma resposta objetiva que explique por que os seres humanos choram. Pode-se dizer que há uma predisposição maior por parte da espécie de expressar emoções, quaisquer que sejam. Alguns choram por alegria, outros por tristeza. Pesquisadores sustentam a ideia de que mostrarmos o que sentimos seja a base da nossa comunicação e organização social. Choro ligado às sensações desagradáveis, como dor, perda, incômodo, seriam mecanismos de interação desenvolvidos pelo homem à medida que a cultura se desenvolveu pelas décadas. No corpo, as lágrimas têm a função de limpar e manter úmida a córnea. Mas veja só que interessante essa conclusão que ele dá, para você ver como o corpo interage de forma extraordinária. Mas quando alguma emoção nos leva às lágrimas, olha só, o sistema nervoso central ativa as glândulas lacrimais, que produzem mais líquido ainda,
E o batimento cardíaco e a pressão sanguínea aumentam, e aí a expressão facial muda completamente. Então, veja bem que coisa extraordinária, que corpo bem ajustado. Né? Não é apenas chorei, não, é uma visão que produziu algo na minha mente, que vai movendo todo a conjuntura orgânica do meu corpo para produzir mais água, porque aquilo me afetou de alguma maneira. Altamente social. Coisa extraordinária. O que isso tem a ver com a gente? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Aleluia. Quando você procura, alguém sabe quanto foi o jogo hoje do Vasco Fluminense? Que eu estava... Teve jogo hoje, não? Os tricolores estão chorando aqui. As glândulas lacrimais dos tricolores estão desabando. Eu estou bem. Quantos estão felizes com Jesus? Quantos estão prontos para a palavra? Foi só uma introdução. 1 Coríntios 12, versículo 12. Veja que corpo extraordinário que nós acabamos de ver uma pequena... Olha para cá, só um minutinho. Essa semana eu trabalho com um jardim, quem não sabe fica sabendo. E eu tenho um serrote assim, tão poderoso, uma serra assim pequena, ele parece uma boca de piranha, assim, os dentes, sabe? É muito dente. E aquilo é afiado para chuchu. E eu fico direto, cara, toma cuidado, meu irmão, pelo amor, toma cuidado. E aí, nas quinta-feira, eu fui trabalhar, na primeira coisa que eu fiz, enquanto o cara estava segurando o pau, que eu fui serrar, pegou aqui, meu irmão, no meu dedo aqui, foi feito, e saiu assim. Ficou uma coisa louca, uma hemorragia. Irmãos, é impressionante, você sabe como é que o corpo reage? Imediatamente dentro de mim, você não está vendo, mas como é que eu diria, seriam os anticorpos, né? As hemácias, os glóbulos vermelhos com os brancos, essa turma toda, eles saem correndo para cá e bloqueiam esse lugar. E aí começa a cicatrizar. Eu tentei estancar o sangue, mas chegou uma hora que eu parei. Eu falei, eu vou parar, vou deixar esse sangue segurar aqui. E larguei ele para lá, e fiquei ali com a mão para cima, e aquilo foi... Não. Sou macho, rapaz. Moral da história. O que eu quero dizer com isso? O corpo da gente é extraordinário. Você dá um chute, arrebenta o dedão, aí o teu corpo todo compensa para você não fazer peso ali. Se você perder um membro, você automaticamente vai ficar, eu espero que isso não aconteça, mas vai ficar mais habilidoso com o outro lado. Se você não enxerga bem desse lado, automaticamente o corpo se cotiza para fazer com que esse lado aqui, ele supra as necessidades que você precisa de visão, e assim a audição. Então, é muito incrível isso. Agora, Jesus podia falar que o reino de Deus é semelhante às florestas, com as suas árvores, crescendo harmoniosamente entre si, ou então como os peixes do mar, com tantas variedades. Mas Jesus não falou isso, ele disse que o reino de Deus é como o corpo bem ajustado. Agora, veja bem, veja o que ele diz aqui, e vai extraindo para você algumas coisas importantes acerca disso que eu acabei de dizer. Nós queremos ir lá fora, e por que às vezes não funciona? Porque às vezes nós vamos lá para fora, mas a nossa retaguarda não está bem guardada. Nós ainda não estamos cuidando nem ainda bem entre nós. Existem entre nós muitas questões. Vamos ver o que a Bíblia diz que nós somos. 1 Coríntios 12, versículo 12, diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós, batizados em um Espírito, formando um corpo apenas, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos nós temos bebido do mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato?
Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. E se todos fossem um só membro, aonde estaria a extraordinária formação de um corpo? Agora, pois há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esse devemos honrar ainda mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra do que todas as outras partes. Porque os que em nós já são mais honestos não têm necessidade dessa honraria. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e membros dele em particular. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que essa palavra que quem já é crente há tanto tempo, já ouviu tantas vezes, tem vontade de beber água agora, Deus, e eu quero te pedir que o Senhor faça alguma coisa em nós. Porque uma coisa é sabermos e outra coisa é vivermos. E é sobre viver que eu quero falar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, existem pessoas ao nosso redor, aqui mesmo, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, pessoas estão nos observando de cima das suas árvores, dos seus comodismos, dos seus pecados, dos seus medos, das suas rupturas com a própria igreja. Pai, eu te peço, derrama sobre nós uma revelação madura, para a gente não só pregar o evangelho lá fora, mas vivermos ele de maneira que as pessoas possam olhar para nós e desejar conhecer a Ti, e não uma denominação qualquer. Eu te peço isso, Senhor, que nessa noite o Teu povo reflita de forma muito simples, mas que possa refletir, sair daqui pensando, se eles estão vivendo isso, e se não estão, que possam desejar isso, em nome de Jesus. Veja, querido, eu não tenho muita coisa para falar, porque o texto é muito longo e muito profundo, ele já explica, é explícito, já está dizendo. É óbvio que nós não somos isso tudo. É óbvio que entre nós existem pessoas que são isso. Por exemplo, estou olhando aqui a Vanise ali. Qualquer pessoa que se aproximar da Vanise é abençoado. Estou falando de coisas, com o estado de espírito dela, com a disposição do coração dela. Qualquer pessoa. Agora não vai fazer uma romaria na casa dela amanhã. Um vai comer salgadinho de manhã, outro bolinho. Não estou falando disso. Eu estou falando, se você passar por ela, você é abençoado. Você não vai passar por ela e passar indiferente. Não é assim. Por quê? Porque é uma convicção no coração dela de ser um instrumento de Deus na vida das pessoas na terra. Agora, o nível disso é ela quem vai determinar, né? O que ela pensa nas profundidades do seu ser. Eu tenho muitas pessoas que são assim. Qualquer pessoa que está aqui tem alguma parte importante, como a palavra acabou de dizer. Uns são dedos, outros são cílios, outros são baço, uns são coração, uns são cabeça, outros são pé, outros são... Todas as partes são importantes, irmãos. Todas as partes são importantes. Sabe qual é o problema? É eu achar que os meus olhos merecem uma consideração maior do que o meu tornozelo, por exemplo, ou o meu cotovelo, ou o meu nariz, achar que ele deveria usar uma máscara porque ele é muito grande. Irmãos, não é assim que Deus fez. Deus fez de uma maneira para a gente entender que todos nós na igreja precisamos ser importantes para Ele. O dia em que qualquer um de nós começar a falhar, nós deveríamos sentir dor. Quantos estão ouvindo? Nós deveríamos sentir falta. Semana passada o Léo ficou doente. Alguém foi visitar ele? Não, eu creio que não. Eu, por exemplo, não fui. Tentei ir várias vezes, mas agarrei a graça essa semana. Olha que boa desculpa. Quantos estão entendendo? Que boa desculpa nós damos. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa.
E sabe o que está acontecendo, irmão? Nós precisamos melhorar nessa área. E veja bem, eu comecei falando de mim mesmo. Eu não tenho nada para esconder. Eu preciso melhorar nessa área. Você precisa melhorar nessa área. Se nós queremos ganhar o mundo, nós precisamos melhorar, para começar, dentro da casa do Senhor, onde as pessoas muitas vezes estão morrendo porque não têm amigos aqui dentro, porque não confiam umas nas outras, porque a fofoca rola solta. Quantos estão ouvindo aqui o que eu estou falando? Nós precisamos parar com isso, irmãos. Se a gente encarasse nosso relacionamento aqui dentro de uma forma honesta, não haveria um problema. Metade dos problemas do reino são porque nós não obedecemos o que a palavra de Deus diz. Ela diz que se eu tenho um problema com meu irmão, eu vou nele. Eu não digo para ele nele, ou para ele, falar com ele, para depois fazer uma reunião de oração em meu favor. Se eu tenho um problema com a Márcia, eu vou nela. Eu não vou na filha dela para falar dela para dela. Não, eu vou nela. Mas quando a gente esbarra nesse processo, porque estamos feridos, porque estamos cansados, porque estamos magoados, porque é uma razão qualquer, nós pecamos e enfraquecemos o reino de Deus, que chama, Deus não, Jesus falou, corpo, bem ajustado. Cada um tem o seu valor. Uns são pregadores, outros são consolidadores, outros são ajudadores. Tem gente aqui que tem missão de ser bênção, de apoio. Tem gente que tem espírito de consolação aqui. Tia Leda, por exemplo, todas as vezes que a gente precisou, momentos mais difíceis da igreja, quando perdemos pessoas importantes para nós, a primeira pessoa que estava lá, Tia Leda. Você não podia ter ido? Podia, mas eu estava trabalhando. Podia, mas eu estava estudando. Podia, mas eu tinha uma prova amanhã. Podia, mas eu tinha que arrumar a casa. Claro, queridos, todos nós temos que fazer alguma coisa, mas alguém que tem um coração, que tem uma liberação da parte de Deus, uma graça para fazer algo, vai fazer aquilo que todos poderiam fazer um pouco. Se todos fizessem um pouco, essa igreja não teria lugar mais para ninguém. Não teria. Por quê? Porque as pessoas estariam apaixonadas por esse Jesus que elas veem na gente de forma extraordinária. Não só para Deus me abençoar. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, meus filhos são lindos. Não, isso é pouco, isso é bom, mas não é tudo. A bênção de Deus não tem fim em mim. A bênção de Deus, ela passa por mim para chegar ao mundo. O mundo está sedento, queridos. O mundo está morrendo aí fora. Observe aqui dentro. Eu quero voltar nisso. Tem pessoas aqui que não têm amigos. E eu não estou falando amigos simples, amigos sabe, de dar uma carona, perguntar como é que vai, dar uma ligada. A gente não está fazendo isso muito bem. Mas nós queremos dizer, a paz do Senhor, aleluia. Como é que está, irmão? Está uma droga, mas fala, não, está tudo bem. Que bem? Tu é sunamita, por acaso? Sunamita falou aquilo, provavelmente porque ela encontraria um monte de gente pessimista, desanimada, fofoqueira. Aí perguntavam para ela, como é que está? É ruim que eu vou dizer algo diferente da minha fé. Está tudo bem. Mas isso não é uma regra. Nós não podemos viver assim, morrendo, mas sem confiar no irmão. Com dificuldades, mas eu não posso expor a minha dificuldade para a irmã. Não, queridos, isso tem que acabar. E também não pode ser aquela avenida de eu preciso sempre ser abençoado. Eu sempre tenho que ser paparicado. Todo mundo tem que vir a mim. Relacionamentos é rodovia de mão dupla. Se você não vem e eu não vou, não existe nada. Agora, se eu só vou e você não vem, também não existe nada. Chega um tempo que não acontece. Então, nós precisamos exercitar isso. É um exercício, amigos. Isso não vai acontecer espontaneamente, porque todo mundo tem alguma coisa para fazer, porque o dia de todos nós aqui tem 24 horas, a não ser que o teu é o Banco Itaú. 30 horas. Se o teu dia não tem 30 horas, então o teu dia é igual ao meu. E eu também preciso, às vezes eu preciso sacrificar. Às vezes eu fico com a minha esposa assistindo um filme até mais tarde. Por quê? Para ter 2 horas com ela ali juntos, pega um biscoito, toma um refrigerante. Você entende, né?
Às vezes precisa, querido, acordar mais cedo e tomar café com seu marido, antes dele ir para o trabalho. Depois você volta para dormir. Entendeu, irmão? Precisa, você não tem tempo. Teu marido sai às 6 horas. E chega às 8 da noite, tu está dormindo. Que vida é essa? Então tem que forçar um pouco. Não pode, eu não sinto desejo. Nem vai sentir, irmão. Irmã. Nós precisamos nos esforçar mais. Por quê? Porque o mundo está morrendo. Mas não basta só o oba-oba espiritual. Vamos ganhar o mundo. Vamos ganhar o mundo. E aí quando ele chegar aqui? Tu imagina só se os estádios de futebol continuarem a estar como estão. Vazios. Final do campeonato carioca. Taça Guanabara. Flamengo recebeu a taça. Uma multidão de 2.000 pessoas no estádio. Gritando. Cadê meu dinheiro? Não valeu a pena. Tu imagina se os estádios começarem a ficar vazios. Tu imagina se os bares começarem a ficar vazios. Tu imagina se os motéis começarem a ficar vazios e as pessoas começarem a procurar por você, porque você reflete a glória do Senhor e dizer, aonde eu posso conhecer esse Deus que eu vejo em você? E não deixar de ir no Maracanã, porque eu posso ver na Sky. Que é o que está acontecendo? O cara está pensando 2 vezes, meu irmão. 60 na quarta, 100 no domingo, 160, salgadinho, pipoca, passagem, 200 patas, vezes 4, semana, 800 conto. Quem vai ao Maracanã não é rico. Quem vai ao Maracanã é o povão. O cara fala, não dá, meu irmão. Eu vou um dia, eu não vou no outro. Agora eu quero falar, não é do Maracanã. Eu quero falar quando essas situações que estão acontecendo pelo mundo, quando a gente não ficar à mercê de um sentimento, agora a igreja está no fogo, aleluia, então, vamos pregar o evangelho. Quando acontecer algumas coisas que vão acontecer da parte do Senhor, porque nós não vamos tomar posição nenhuma se Deus não intervir, a verdade é essa. A igreja só vai funcionar como foi em Atos. Deus mandou uma perseguição e aí todo mundo saiu pregando o evangelho para todas as nações. Não foi assim, vamos, porque Jesus nos deu a última comissão. Está muito bom aqui em Jerusalém, olha como nós somos felizes, todo mundo caindo na graça de todo mundo ama a gente. E aí, Deus falou, está bom demais. Espalhou aquele negócio. Aí, querido, sabe o que aconteceu? O mundo conheceu o evangelho. De perseguição, de morte, de crucificação, de cabeça para baixo, queimava as pessoas, o negócio era feio. Eu quero te dizer, não vai ser diferente nesses últimos dias. Você acha o quê? Que as pessoas vão dizer, adoro o louvor da sua igreja, eu vou lá. Não vai não. Elas só vão vir quando ficar muito ruim lá fora. E quando ficar muito ruim lá fora, nós que também vivemos lá fora vamos ser afetados. E aí vamos procurar esse Deus para mostrar para o mundo lá fora quem Ele é de verdade. Senão, nós vamos passar ainda 30, 50 anos religiosamente nas igrejas. É apenas um catolicismo diferente, sem santo. Para o fogo de Deus cair, descer. Para o fogo de Deus descer, para o vento soprar, para a glória cair, eu tenho que pegar aquilo que eu tenho, se é que eu tenho, e botar para fora. Quando que eu vou fazer isso, se está bom? Se está mais ou menos? Está dando para ir? E aí, meu irmão, tudo bem? Vou levando pela fé. O fogo para cair, descer, o fogo para descer, eu tenho que empurrar ele. Para a glória cair, Deus que está segurando fala assim, não estou aguentando mais, deixa cair sobre ele. Aí, confusão esse negócio de cair e descer. Eu quero dizer para você, irmão, que há um novo tempo para a igreja na terra. Eu não estou falando da nossa igreja, vamos crescer, vamos fazer um pátio novo, vamos botar asfalto, ou então vamos fazer uma classinha, ou uma igreja de 3 andares, ou vamos então comprar a rua. Não estou falando disso não, irmão. Eu estou falando de uma situação que se todos os estádios fecharem, se tudo isso der errado, se a Copa do Mundo não acontecer por um ato terrorista... querido, você devia estar orando por isso. Não pelo ato terrorista, mas a gente pagou um estádio, os caras agora vão administrar de graça esse negócio com papagaio em 300 anos, vão estar mortos já. Quando tudo isso que está funcionando, esse sistema mundial parar de funcionar, a igreja precisa estar no seu lugar. O que é isso? Nós sabemos em quem temos confiado.
nós sabemos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. Nós sabemos a razão da nossa fé, por que nós estamos vindo à igreja, por que nós vivemos para Deus, por que vamos ficar aqui cantando 40 minutos que eu te amo. Que isso? Se eu não tenho revelação, eu vou achar uma chatice isso. Alô? Para que tudo isso? Tem gente precisando de mim? Tem gente precisando de mim. O que você prefere dizer? Tem gente precisando de mim. Porque eu sei. Tem gente precisando de mim? Você perguntar? Aqui, você perguntar, se eu pedir para levantar, as pessoas nem vão se levantar, porque é uma vergonha. Precisa ficar com vergonha. Tem gente precisando de mim, aí levanta 2 almas aflitas. Mas tem gente precisando de nós aqui. Amém, amados? Amém. Quantos podem dizer amém para isso? Amém. Tem uma palavra, e eu quero que você fique em pé agora, que eu vou terminar já. Acredite se quiser. Terminar essa parte que eu quis dizer. Não estou falando para você ficar em pé para eu ler a palavra não, tá, irmão? Você pode ler a palavra sentado, de joelho, deitado, que eu creio que a reverência está dentro do coração. Agora, eu estou falando isso porque eu quero fazer uma dinâmica com você aqui, e vai dar um pouquinho de trabalho. Vai ser talvez assim um pouquinho constrangedor, que você não tá acostumado a falar com uma pessoa que você não conhece. Então, Romanos 12, versículo 4, continuando a falar dos dons e da importância e do valor que cada um de nós tem, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos individualmente membros uns dos outros. Preste atenção nisso. Nós somos membros uns dos outros. Essa pessoa que talvez esteja do seu lado, que você não conhece, a Bíblia está dizendo que você é membro dela e ela é membro seu. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé; se é ministério, seja ministrar; se é ensinar, haja dedicação e ensino. O que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. Preste atenção. Eu quero que você pense isso aqui comigo. É um pensamento que eu vejo Paulo fazendo, mas é também uma revelação. Depois que ele fala sobre essa maneira de viver entre nós, você comigo, eu com você com uma pessoa que está entrando aqui pela primeira vez, você com aquele que está voltando aqui pela segunda vez, você com aquele que sumiu e apareceu, você com aquele que te odeia. Hoje nós vimos a Bíblia dizer que a gente deve orar pelos nossos inimigos para amontoar braços sobre a sua cabeça. Eu vou te dizer um outro princípio tão igual: não fale mal dos seus inimigos, porque você vai estar amontoando maldade sobre a sua própria cabeça. Você acumula sobre você uma renovação de contenda inútil. Preste atenção, ele diz, o amor, depois de falar de dom, ele fala sobre o amor. Aí eu quero que você raciocine por quê. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-se em honra uns aos outros. Não sejam vagarosos no cuidado. Olha que tremendo, irmão, se a igreja viver isso. Não sejam vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, se vocês forem ser fervorosos com Deus, vocês vão servir aos outros rapidamente, não vagarosamente. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, sigam a hospitalidade. Olha que incrível! Abençoai os que vos perseguem, meu Deus! Abençoai, não amaldiçoeis. Pastor, mas você não sabe o que ele me fez. Eu sei o que Deus está dizendo, e não é porque o cara merece, não. A gente também não merecia, ele fez. É porque amaldiçoar os outros atrai maldição sobre você, da mesma maneira que se você abençoar quem te amaldiçoa, a bênção vem sobre você. É um princípio de Deus.
Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Queridos, quando ele diz sede unânimes entre vós, não significa vaquinha de presépio, que você não pode pensar, que você não pode discordar de mim ou do irmão. Significa que as nossas diferenças não podem ser maior do que aquilo que nos une, que é o Senhor, que nos traz maturidade para nós entendermos as diferenças entre nós e caminharmos juntos, independente das diferenças. E eu não estou falando pecado. Eu não estou falando pecado. Eu não estou falando de erro. Até no pecado, eu posso... Se eu preciso ajudar você, eu preciso falar para você. Tem pessoas que ficam ali engolindo as coisas eternamente, quando deveriam ser usadas por Deus poderosamente. E aí você está impedindo que a pessoa seja abençoada, e aí você não é abençoado. E continua dizendo, a ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, naquilo que estiver em você, tende paz com todas as pessoas. Olha que incrível. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Dai lugar à ira, a pessoa já achou que está respaldada. Dai lugar à ira do Senhor. Mas não é assim, Senhor, eu quero orar pela irmã, porque o Senhor sabe, né, que a tua justiça... Não, querido, você está sentenciando já. Deixa a justiça de Deus por conta de Deus. O teu papel é liberar o seu coração e o coração da pessoa. Se não está na sua possibilidade de fazer isso com ela, faça em você com Deus. Quantos estão ouvindo? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal fazendo o bem. Meu Deus. Queridos, todos nós aqui somos partes de Deus. Uns estão completamente encaixados porque se permitiram isso, receberam aquilo que Cristo fez por você. Então a sua vida hoje já não é mais você, mas é o que Cristo está fazendo em você. Então tem pessoas que estão mais ali e tem umas que estão aqui, estão querendo, outras não estão querendo tanto. E aí esse processo que dói, que mexe, ele precisa ser vivido de forma inteira. Eu quero que você ouça com atenção isso. Eu estou pregando muito hoje para o nosso entendimento, porque eu quero cumprir o que Deus mandou a gente fazer. Nós já estamos chegando no meio do ano. Eu quero cumprir, eu quero ir lá para fora. Eu não quero encher a igreja, eu quero encher o reino de Deus. Se o cara vai ouvir a palavra aqui e vai voltar lá para além Paraíba, ou lá para Paraíba e vai voltar para a mulher dele, ou para a casa dele, eu não quero saber. Eu quero pregar o evangelho com autoridade. E essa autoridade só vem quando ela é verdadeira. E eu não posso querer ir fazer isso lá fora se dentro da casa de Deus nós não estamos vivendo isso. Eu não estou me importando com os irmãos. Quantos aqui podem dizer que conhecem um ao outro? Quantos aqui podem dizer, eu conheço o dom dessa pessoa? É fácil dizer que o dom da Jaque é dançar. Você podia falar isso com a maior propriedade, mas eu te digo, você não conhece a Jaque ainda. Porque dançar é apenas um dos dons que Deus deu para ela. Assim é todos nós. Mas nós queremos os dons que aparecem. Mas e os que não aparecem? Os que ninguém vê? Um coração quebrantado, um ouvido que ouve. Uma boca que só fala na hora que precisa. Coração lento em julgar as pessoas, calmo. Queridos, isso é um processo de amadurecimento que Deus quer nos levar. A mim e a você. Eu não estou falando que eu tenho, não. Eu estou querendo, eu estou buscando, eu estou lutando por isso. Então, todos nós aqui temos uma característica, temos uma importância, um valor. E olha o que Deus falou para Zaqueu. Talvez vocês achem que Zaqueu é uma porcaria. Todos começaram a julgar Jesus. E ele disse, esse homem é importante para o reino do meu Deus. Aí a gente fica achando que só nós aqui que viemos bonitinho para a igreja é que nós somos de Jesus. Os lá de fora são tudo ruim. Não, querido, Jesus morreu por eles, do mesmo jeito que morreu por nós. Então, qual é a vantagem? A vantagem é que tu já está aqui, devia ser grato por isso. Tu já está aqui. O que você quer mais? Está igual o filho que ficou em relação ao filho pródigo?
tudo que eu tenho é teu, tu fica aí reclamando, porque agora as pessoas estão chegando, elas estão se levantando. Deixa! Tudo que eu tenho é teu, disse o pai para o filho. Talvez você não saiba usufruir o valor que você tem na casa que Deus plantou você, na casa do teu pai. Eu quero que você faça uma coisa comigo. Eu coloquei aqui, nesse papel, são vários papeizinhos, fiz uns 150. Eu botei 150 partes do corpo aqui. Eu quero que você entenda que, claro que não estão todas as partes aqui, o corpo é extremamente minucioso, tem infinitas partes, mas tem muita coisa aqui. E eu queria te mostrar como que a gente tem dificuldade de conviver um com o outro. E se nós fôssemos exatamente o que está no papel, como nós nos relacionaríamos? E se nós descobrirmos que a boca tem 32 dentes, não é isso? Ou 36? 32, então acertei. Isso é coisa de ciência na escola pública, né? Eu acertei. As costelas que eu estou em dúvida, que não sei quantas tem, não me lembro. Sei que tem uma menos porque eu sou homem. Então nós temos aqui, mas vai dizer que você é um dente e o outro é outro dente. E veja bem, isso aqui não é nenhuma revelação profética. Então, se você for dente e o teu marido for dedo do pé, não pensa que você casou errado, não, tá certo? Ele não está na boca, nem eu estou no pé. Relaxa, tá, irmão? Isso é só um exercício. Então, para não fazer ir aí para todo mundo, vamos ofertar a casa do Senhor hoje. Eu deixei para ofertar agora, que eu já te dou o papelzinho. Se você não veio pronto para ofertar, se você não acredita em ofertar ou dizimar, relaxa, não faça isso, mas venha pegar o papelzinho aqui, ok? Eu quero que você pegue, todos aqui peguem, todos, exceto crianças pequenas, só os adultos. Então você sai do seu lugar e vem ofertar aqui. Pode abrir. Mas não fala para ninguém. Não fala para ninguém. Não fala para mais ninguém. Não fala para mais ninguém, pelo amor de Deus. Suspense. Agora nós vamos conhecer. Olha só, olha para mim agora. Vamos fazer o seguinte, faz todo que nós somos o corpo mesmo. Agora, nós andávamos tanto tempo juntos, mas não sabíamos o que o outro era. Mas agora vamos saber. E conforme for ficando assim, por exemplo, se for dente, são 32, né? Nós vamos formar os dentes, vão ficar tudo junto, tá certo? E quando for a boca tem que ficar junto com os dentes, amém? E quando for a língua, a gente deixa de fora. E a língua não pode não. A língua só se for naquele apresentaria. Vamos lá, vamos começar aqui por 10 dedos da mão. Quem são os dedos da mão? Levanta o braço. Então fica aí no meio, Marcinho. Os dedos vão ficar no meio, porque são muitos. Todos os dedos da mão. Pode acontecer de não ter todos os dedos, mas vocês vão entender. Ok? Então, dedos da mão estão aqui. Dedos do pé, todos os dedos do pé. Tem algum dedo do pé aí? João? Lá atrás, por favor. Lá atrás, com a Priscila, com o meu irmão ali, ó. Fica aí, ó. Vocês aí, todos os dedos do pé lá atrás. São 20, né? Não, são 10. Tá esquisito, galera. Já tem 20 dedos. Peraí, irmão. Ok, agora vamos formar uma parte difícil de mexer. Braço esquerdo, quem é o braço esquerdo? Meu Deus, ainda bem que tem cabeça, eu estou com minha cabeça. Fica aqui na frente, por favor, cabeça aqui. Ombro direito. Cadê? Ombro direito aqui, por favor, também. Ombro esquerdo. Aqui. Nariz. Cadê o nariz? Narizão, aí. Também tem nariz, pode chamar. Orelha direita, junto da cabeça aqui, nariz. Orelha direita aqui na frente. Orelha esquerda. A língua. Tem a língua não vai aparecer. Olha.
Nós estamos brincando aqui, mas vai pensando assim. Se tu sabe quem é o corpo, tu já ia zoar a língua a noite toda, ficar longe dela, perto, depende do língua, pescoço, cadê o pescoço? Cabeça aqui. Olho direito. Tem o olho direito? Aqui na frente, Cristina. Olho esquerdo. Aqui. Tudo junto com a cabeça aqui. Junto aqui, cabeça. Fica aqui, não confunde. Queixo. Tem queixo aí? Queixo, aí também. Pescoço já foi. Cotovelo direito. Cotovelo direito. Já tem o braço lá atrás. Onde é que é o braço? Ali, ó. Cotovelo direito. Então, o ombro, então junta com ela lá atrás, os ombros. Tudo lá atrás. Levanta o braço aí, o braço. Levanta o braço atrás. Cotovelo esquerdo, ali atrás. Punho direito. Punho, lá atrás também, rapidinho, gente. Punho esquerdo. São 150. Punho direito, punho esquerdo. Tem punho esquerdo? Tem punho esquerdo aí? Olha, nós estamos sem punho esquerdo agora, né? Olha que roubada. Vê como é que você vai entender já. Barriga! Agora também ninguém quer se aparecer, né? Wanda, fica aí, ó. Fica aí, ó. Calcanhar direito. Quem é calcanhar aí? Onde é que está a perna? Ficou a perna ali lá? Lá atrás. Érica, perna. Calcanhar esquerda. Rapidinho, lá atrás. Coxa direita e esquerda. Cadê? Lá atrás também vai. Coxa direita e esquerda. A direita está aí? Não? Tá certo? Coxa esquerda. Está faltando uma coxa? Coração. Caraca, meu Deus. Que legal. Coração tem que ser aqui, não, cara. Tem que ser notório o coraçãozinho. Coração aqui do lado para bombar. Deus está fazendo um negócio aqui. Pulmão direito, onde é que está o pulmão? Não tem? Uma igreja sem pulmão não vai lugar nenhum. Não tem pulmão aí? Pulmão esquerdo. Pulmão esquerdo. Cláudio, fica aqui que vai montar o tórax aqui. Rim. Quem é rim? Não é o rim. Você é rim, então fica com o Cláudio. Então quem fica a parte interna? Rim esquerdo e rim direito. O rim tem dois rins? Tem. Rim direito. Só tem um rim no nosso corpo. Olha só que doideira. Você é rim? Tá rindo, pô. Pâncreas. Pâncreas. Quem é pâncreas aí? Bora aí. Aqui tem qual? Glândulas lacrimais. Agora ficou bonito, hein? Aqui, junto com o rosto. Intestino grosso, esse ninguém quer ser. Aqui com eles aqui. Intestino delgado. Rapidinho, gente. Intestino delgado. Tá vendo? Rápido. Fígado. Aonde? Aqui, meu irmãozinho, aqui na frente. Glândulas salivares. Cadê glândulas salivares? Glândula. Quem é? Aqui, querido, aqui na frente da sua cabeça. Boca. Quem é boca? Aqui, irmãozão. Boca. Não tem boca? Aqui, bocão. Tem duas bocas nessa boca. Lábios. Rápido, gente. Aqui, lábio. Cílios. Tem cílios. Pálpebra. Tem pálpebra não? Olha, já estamos esquisitos, né? Quando a manicura se ama, fez as pálpebras arrancou tudo. Couro cabeludo. A não ser que o nosso corpo seja careca. Olha aí, couro cabeludo. Fica com a cabeça também ali. Esôfago. Tem esôfago aí rapidinho aqui. Garganta. Rapidinho, não estou demorando. Garganta. Aqui na frente. Gogó. Tem gogó aí? Não tem gogó, cara? Por isso que às vezes meu avô não flui. Bochecha direita.
Bochecha esquerda. Aqui, ó. Nuca. Tem nuca aí? Nuca aqui na frente. Peito direito. Peito esquerdo. Os dois. Peito esquerdo e direito. Assim como fala. Umbigo. Aqui, João. Bacia. Cadê a bacia? Sem bacia não vai dar, nem vai ficar em pé. Cadê a bacia, gente? Órgãos genitais, ninguém quer aparecer agora. Ainda fui simpático. Nossa, vai ficar bom, pessoal. Como é um homem esse homem? Ai, eu vou aqui, ó. Dente, todos os dentes agora vêm para a boca aqui. É dente pra caramba, meu irmão. Mesmo que esteja banguela no corpo aqui. Hã? Não, ele está aqui por falta de posicionamento. Vamos lá. Céu da boca, alguém? Aqui. Veia, tem veia ali? Veias aqui também dentro desse parte central aqui. Traqueia, tá por aí? Traqueia aqui na pescocinho também. Planta do pé, direita e esquerda, junto com a ela lá na perna. Costelas, agora são 20 aqui, costelas todas aqui, ó. Olha quantas costelas. Eu acho que são 20, se eu estiver errado, me perdoe. 24, então tem 4 costelas no meu dedo. Coluna cervical, rapidinho, aqui. Clavícula, lá junto com o braço, lá. Ali, levanta o braço aí já. Ali. Tímpano, tem aí? Tímpano. Não? Tímpano. Sem tímpano, não precisa ser. Está ouvindo, ó, tímpano? Omoplata, tá aí? Omoplata, não veio? Aqui, ó, também. Junto com o braço aí. Junto com o braço. Ok. Vai fazer acabando. Íris, sou eu. Íris esquerda. Íris esquerda, íris direita. Aqui, ó. Abdômen aí. Não veio abdômen. Testa. Tem testa aí? Comigo aqui. Malelo direito. Aqui na perna, muita perna aí. Perna, lá atrás, ajuda ela. Malelo esquerdo, tem aí? Não tem malelo esquerdo? Maurinha direita. Está botando amarelo. Tornozelo direito. Estamos sem tornozelo? Lá no fundo, tornozelo esquerdo. Pubis, aí, aqui. Apêndice, esse aí nós não vamos tirar, mas até o fim da vida esse apêndice. Apêndice, chega pra cá, meu irmão. Estômago. Tem que ter estômago na igreja, senão não vai ver mesmo. Não tem estômago para a igreja. Não tem estômago. Meu Deus. Retina. Como é que vai enxergar? Isso. Nádega, ninguém quer falar, né? Nádega, gente. Nádega, se revela logo aí, pô. Panturrilha direita. Panturrilha esquerda. Cordas vocais. E o retorno, hein? Céu da boca. Já foi, tá certo. Então tem 2 céus da boca, vamos lá. Alguém faltou? Alguém? Não. Bom, tá todo mundo aí. Agora veja bem, o que eu vou fazer com esse negócio agora? Presta atenção, irmão. Deixa eu dizer para você, olha para mim aqui. Entendeu? Eu vou falar aqui, quando eu falar 1, 2, 3 e já, vocês falam todas as suas partes, tá bom? O que é? 1, 2 e já. Não entendi nada do que você vai falar. 1, 2 e já. Vocês aqui, 1, 2 e já. Aí no meio, 1, 2 e. Aí atrás, 1, 2 e. Lá no fundo.
Aqui nós vamos ouvir agora. Barriga. Irmão, presta atenção aqui. Olha para mim aqui. Presta atenção. Presta atenção. O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Raciocina comigo. Jesus podia ter falado, as plantas são maravilhosas. Umas têm raízes externas, outras são profundas. Umas dão flores, outras não dão.
o pão e o vinho na nossa vida. Quantas vezes já pegamos o pão e o vinho sem convicção? Não pensa que isso aí é uma obra que você vai realizar um dia sem nenhuma falha. Viver com Deus é viver com Deus todo dia e avaliar sem noção de quem Deus é. Então, a palavra foi dada. Nós não vamos cumprir o ID sem consertarmos o que está aqui dentro. Mas antes de nós cearmos, eu quero lançar um desafio para você, uma direção. Terça-feira que vem, que é o dia que a gente vai recomeçar as células, eu queria desafiar você. Todos aqui, terça-feira, façam uma célula familiar na sua casa. Pastor, sou eu e minha esposa, nós somos casados há pouco tempo. É vocês dois, vão fazer uma célula. E a palavra é muito simples. Reconstrua os muros da sua casa. Nós somos vivos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus encarou o preconceito com Zaqueu quando ele estava em Jericó. E ele destruiu muros e construiu um novo templo. Eu quero desafiar você a fazer na terça-feira, noite, o seu culto caseiro. Significa, por exemplo, eu tenho feito isso com a minha família. Mas essa semana vai ser o Bruno com a Érica e os filhos dele. O Rafa com a Tamara e os filhos. Eu, a Tereza e a Jade. Terça-feira vamos fazer com a nossa casa local. Cada um aqui. Ah, pastor, eu estou sozinho, minha mãe é crente, minha família é crente. Então você vai entrar no seu quarto, vai fazer um culto, você e o Espírito Santo. Nós estamos ouvindo. É uma direção. Se você não quiser fazer, não posso obrigar. Mas é uma direção de Deus. Tá? Nós vamos reconstruir essa igreja. Começamos a reconstruir as nossas casas. Para reconstruirmos a igreja. Aí vamos lá fora. Nós não vamos lá fora enquanto a nossa casa está uma bagunça. Esse é o sonho de Deus para nós. Quero dizer para vocês que não vai ser fácil. Jesus falou isso nos seus discípulos. Não vai ser fácil. Você pregar dentro da sua casa, com seus filhos correndo, mexendo, perguntando, sem nenhuma liturgia. Então aprenda a fazer um culto familiar da forma mais simples possível. Não precisa ter 2 horas, não pode ter 15 minutos. Leve uma palavra simples, se você tem filho pequeno, com entendimento, faça desenho, brinque, cante uma canção, 2. Faça o seu culto para Deus. Não é para mim, não é para cumprir um desejo de pastor, é para que Deus possa ser honrado dentro da sua casa como família. Pastor, mas eu não estou falando com a minha mãe ou com o meu irmão, então é uma ótima oportunidade. Esse é o primeiro passo que eu estou te dando. Depois vocês, no próximo domingo, vão dizer como foi. Vou deixar algumas pessoas dizerem como foi. Amém? Eu e a minha casa serviremos. Depois disso, eu estou pronto. Amém? Feche seus olhos. Já decidi seguir a Cristo. Já decidi
não lembrem daquilo que eu fiz com vocês. Tira a religião, pensa nisso. Quando você põe o pão dentro da sua boca, você está colocando um compromisso com a palavra. Não deixa somente que ela entre no seu estômago, mas que ela entre no seu espírito. Participe do pão. Como Jesus é muito sábio, depois ele pegou um vinho, falou, puxa, quem tem a palavra tem alegria. As tristezas vão existir. Alegria não é ausência de tristeza, mas Jesus é maior do que a minha tristeza. Então eu choro na presença da gente, eu seguro na mão dele. Eu posso estar passando no vale da sombra da morte, mas eu vou passar porque o Senhor está comigo. Isso me dá a alegria que eu preciso.